Vamos aqui ao sopro do bosque, vocês que escolheram a fogueira. E muito pertinente, a espiritualidade ela é muito especial. Não é à toa que a gente já tem logo aí no oráculo das deusas Hestia, a deusa do fogo, da lareira. Bem, vocês aqui do grupo da fogueira são pessoas que têm uma energia de cura. Vocês têm o dom da cura, têm um poder, né? Hestia fala muito desse poder de aquecer os lares, aquecer os lugares, de fazer boas traduções. Vocês são pessoas muito boas em traduzir sentimentos, lugares, pessoas, unir. Tem uma estabilidade em vocês, né? Ajudam as pessoas a se sentirem mais aquecidas, mais acolhidas. E vocês têm muito a falar, Grupo Fogueira. Talvez vocês tenham tido algum medo aí na história de vocês que vocês aprenderam que o que vocês tinham para falar ou ajudar seria errado, não seria bem visto, ou foram reprimidos em algum momento quando vocês quiseram ajudar alguém, quando vocês se mostraram disponíveis. Pode ser que vocês tenham ouvido reclamações ou até uma recusa da ajuda de vocês, uma rejeição, algo do tipo, né? Mas vocês têm muito isso, a gente tem um 6 de espadas aí, né? Então, provavelmente vocês são bons em conduzir passagens. Pode ser que vocês estejam em lugares e momentos da vida das pessoas em que vocês possam auxiliá-las a fazer alguma travessia difícil. Eu não estou nem falando só de passagem espiritual, morte, estou dizendo de travessias difíceis. Uma transição que alguém precisa encarar, um término de algum relacionamento. Vocês podem observar que talvez vocês sejam essas pessoas que estão nesse momento na vida das pessoas, né? E que talvez vocês tenham que vocês são colocados nessas posições, talvez para exercer esse poder que vocês têm de ajudar o outro, de conduzir, de deixar o ambiente mais acalorado, né, o acolhimento que as pessoas precisem, né? Vocês têm o dom de falar coisas que chegam no coração das pessoas e vocês precisam colocar isso para fora, né? É uma energia que há em vocês que vocês precisam colocar, porque vocês têm muito a orientar pessoas, né? Me passa muito a ideia também de que vocês podem ter algum receio, e por isso que vocês não botam esse poder de vocês para fora, de serem mal interpretados, de serem passados para trás, de fazerem um mau uso daquilo que vocês têm para dizer. Então vocês tomam muito cuidado no que vocês falam, né? Chegando até não falar, inclusive. Mas é justamente isso que vocês precisam. Vocês têm o poder de orientar, o poder de levar conhecimento, sabe, é uma coisa tão medicinal de vocês, tão natural, e que vocês estão guardando. O mundo precisa ouvir vocês, as pessoas, os lugares. Vocês têm muito a acrescentar na vida das pessoas. Pode haver aí também um medo de exposição, sabe? Talvez preferir lugares e ambientes em que vocês estejam mais introspectivos, que vocês não tenham tanto destaque, mas justamente porque me parece muito que vocês aprenderam que esse lugar não era para vocês. Só que é. As cartas todas estão dizendo isso, não é à toa que vocês escolheram a fogueira. Vocês são ponte e fazem a ponte das pessoas, ajudam as pessoas a atravessarem essa ponte. Forte poder de manifestação, gente. Escrevam. Se vocês têm dificuldade em falar, escrevam. Se vocês têm dificuldade em escrever, falem. Se posicionem. Vocês têm muito a agregar ao mundo. E foi isso que eu vi aqui para vocês. Espero que o calor de Hestia aqueça os lares de vocês e principalmente o coração. O grupo 2, o grupo do tronco. Sejam bem-vindos ao bosque. Olha só. Aqui a gente tem uma energia extremamente inspiradora. Vocês são pessoas que inspiram outros. Vocês têm muita força no masculino, independente, gente, se é homem, se é mulher, qual a sua identidade de gênero. Não estamos falando disso, estamos falando de energia. E a energia masculina aqui está super forte.
E vocês têm um olhar muito certeiro. Vocês veem que aí o oráculo da Tara Verde fala muito da sabedoria, da coisa ser assertiva, de saber o que falar, do que fazer, para onde ir, de resolver medos. Vocês têm o poder de ajudar e se ajudarem a resolver questões com medo, né? Vocês têm uma precisão, gente, uma conexão e uma intuição muito forte, uma verdadeira visão de águia. Nós temos o imperador aí, que sabe estruturar, que sabe o que fazer, que tem uma visão de cima, tem uma orientação muito rápida, uma coisa muito protetora. Tanto o cavaleiro de espadas quanto o imperador fala muito disso. E a própria energia da carta do cavaleiro ali no baralho cigano. São cartas que falam muito dessa proteção, desse cuidado, do pensar em proteger o que se tem. Então, de alguma forma, vocês não entendem que vocês são líderes natos. De alguma forma, provavelmente aí na vida de vocês, quando vocês foram dar um palpite, quando vocês tomaram a frente de algo, talvez lhes foi ensinado que aquilo era errado, que vocês não deviam liderar, que vocês estavam liderando errado, que vocês estavam falando algo que não cabia. O pensamento rápido de vocês pode não ter sido levado em conta, por vocês pensarem tão rápido às vezes, não considerarem, acharem que aquilo era errado, que era uma maluquice, que da onde você tirou, Porque é um conjunto aqui, é a precisão, a conexão e a intuição. Não é qualquer coisa, não. Esse grupo aqui é um grupo muito, muito, muito poderoso nisso, Não deve ser fácil ser vocês, porque, de alguma forma, pensar rápido, guardar tanta informação e de alguma maneira, não pôr isso para fora, deve ser muito difícil, gente, porque vocês têm conhecimentos e visões que muitas vezes as pessoas não estão chegando nem perto do que vocês já estão vendo. Então é complicado guardar tudo isso aí dentro. Vocês precisam pôr para fora para justamente a coisa ir alinhando. No começo pode ser que haja um desajuste. A gente tem um cavaleiro de espadas, que não é uma carta tão negativa. As pessoas enxergam ela como negativa, mas não é. É uma carta que fala que assim, para onde eu tenho que ir? O que aconteceu aqui de errado? Eu vou lá resolver. E é por isso que fala de impulsividade, às vezes, o cavaleiro de espadas, Porque às vezes a gente vai com muita sede, com muita gana e atropela. Só que às vezes é preciso. Se eu não tenho uma atitude dessas, como a que vocês têm aí em vocês, algumas coisas não se resolvem. Muitas vezes vocês foram reprimidos quando foram falar alguma coisa e entenderam que era errado falar. E aí começaram a guardar isso para vocês. Vocês aprenderam que se posicionar era errado, que colocar o que pensa, ou que talvez vocês estavam sendo muito práticos, que tem que ser de um outro jeito, que não é daquele jeito, que tem que saber falar e tal. Uma série de críticas que acabou minando esse poder em vocês. Coloquem isso para fora. Vocês têm muito a colaborar, não só no mundo, mas na própria vida de vocês, nos trabalhos de vocês. Vocês têm uma excelente forma de estruturar as coisas, de organizar, disciplina, coisas que são necessárias. A gente precisa disso para movimentar o mundo, A tal da rotina, que é tão importante, às vezes é tão maçante, mas que como que dá para deixar isso melhor? Vocês sabem disso, Então, grupo tronco, lembrem-se da inspiração que vocês são, o quanto vocês podem inspirar outras pessoas a não só olharem para vocês e quererem talvez o que vocês são ou têm, e tal. Mas, e também não estou sugerindo que vocês saiam atropelando as pessoas, mas não se apaguem dentro de toda essa sabedoria que vocês têm aí dentro de vocês. Não guardem. É muito incrível o poder que tem de dar estrutura para as coisas, para se solidificar, para ter uma base. Porque sem base tudo desmorona. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. Oi, grupo 3, quem escolheu o pé de romã. Aqui uma energia já feminina. Lembrando que nós não estamos falando de homens, nem mulheres, nem de identidade de gênero. Nós estamos falando de energias. E aqui a energia predominante é a energia feminina. Você tem uma energia muito forte guardada aí. E vale a pena botar para jogo. Uma sabedoria, tem muita intuição, você primeiro sente muito bem as coisas, depois intui. E é muito provável que esse grupo aqui tenha ouvido ao longo da vida
que estava falando groselha, que da onde vocês tiraram essa ideia, né? Muito parecida, só que de uma forma diferente aí do grupo 2, que já falou mais do masculino, aqui a gente está falando do feminino, mas é muito parecida essa coisa de ouvir que o que se percebeu, se intuiu, se sentiu era errado. E vocês se calaram, sendo que vocês têm o poder de deixar as situações mais precaver, porque a primeira deusa que saiu aí do oráculo, que é a Skuld, ela fala dessa visão do futuro, da intuição, do ver, do visionário, do ver além. Mas é ver o além que não é palpável, que não dá para provar. Então, quando entra nesse departamento, muitas pessoas acabam desconsiderando, já que eu não posso tocar, não posso ver, não existe. Então, é provável que vocês tenham vivido experiências em que vocês foram deixados para trás por conta dessa intuição, desse sentimento que vocês têm. Vocês são muito emoção, vocês são muito... são pessoas muito carinhosas, né? E que guardaram isso aí dentro. Vocês têm todo esse potencial para pôr para fora. As pessoas provavelmente sentem isso de você, mesmo que você não mostre. Porque aqui a gente está falando do que está escondido, não do que vocês, né? Mas a gente sente mesmo que está escondido. Muitas pessoas às vezes nos veem justamente não no que nós mostramos, mas captam essa nossa essência, essa nossa, né, energia aí. Vocês então ficaram com muito receio de prejudicar os outros, porque talvez tenha dado alguma confusão, algo que vocês tenham comentado, alguma forma de ajuda. Vocês aprenderam muito a se recolherem, a se esconderem. E vocês não têm essa energia, vocês têm uma energia de criar, de inovar, de ousar, sabe? De cuidar dos detalhes, de ver o que é confortável, o que é prazeroso, o que é gostoso. Vocês trazem esse toque de aconchego, mas é um aconchego diferente do grupo 1, é um aconchego assim... não é só o que é bonito, é o que é bonito e é gostoso. Né? A mesa de vocês não é uma mesa qualquer que vocês podem fazer, vocês podem deixar uma mesa incrível, uma mesa que as pessoas vão sentar e vão aproveitar, vão curtir, vão gostar do que estão comendo, sabe? E daí, assim, vocês precisam aprender a se mostrarem mais, porque de alguma forma vocês se recolheram muito, aprenderam a ficar... achar que o que vocês pensam é bobagem, é maluquice, sabe? E outra coisa interessante que eu vejo aqui também é que vocês têm um poder de captar encrenca antes. Porque vocês devem ter vivido alguma situação, ou algumas, em que vocês tiveram ambientes muito... de briga, sabe? Conflitos. Vocês fogem disso. Vocês pagam para não entrar numa briga. Não estou sugerindo que vocês tenham que brigar, né? Não é essa a ideia, mas como vocês têm essa capacidade de leitura, de saber quando um ambiente está tenso, vocês evitam. Vocês já se precavem, vocês se adiantam para evitar aquele conflito. E às vezes só a presença de vocês já acalma o lugar. Então, vocês não precisam fazer nada. Vocês têm que lembrar que, assim, só estar ali, vocês já estão se ajudando e ajudando alguém. Sabe? Mostrar essa beleza que vocês têm, não se esconder. Trabalhem esse feminino em vocês, trabalhem a calma, o tempo das coisas. Não façam tudo atarefados e com pressa. Façam com presença. Não guardem essa energia que vocês têm aí. Porque o poder de vocês está justamente na presença. No simples fato de existir. E vocês aprenderam que isso era errado. Que não era legal, ou, como eu disse, né, talvez tenham sido abandonados quando vocês estenderam a mão, uma e outra vez. Né, não é bobo. Ficou uma coisa assim, me passa muito aqui nessa tiragem, que ficou uma coisa meio, isso é bobo, eu não vou fazer, eu vou virar uma boba, eu vou ser vista como uma tonta, sabe? Não, muito pelo contrário. Inclusive, há uma coisa assim, meio até de inveja dessa sua energia. E para evitar essa inveja, vocês entram nesse mecanismo de agradar. De eu vou fazer aqui o que tem que ser feito para evitar o problema, para evitar essa inveja, para evitar a cara feia de não sei quem. Não façam isso. Sejam lindos, maravilhosos, dóceis,
carinhosos como vocês são, independente da cara feia dos outros. Deixa a cara deles lá e viva a vida de vocês em paz, tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da tiragem e que o Bosque sopre muitas melhorias na vida de vocês. Um super beijo.